Muito bem, e para transportarmos o 5G, não sei se é o termo correto, mas os meus próximos convidados assim me irão corrigir se estiver errado, precisamos de infraestruturas. E vamos olhar precisamente para isso, para as infraestruturas das telecomunicações. Vamos tentar primeiro perceber o que é que são estas infraestruturas das telecomunicações. Eu confesso a minha ignorância antes de preparar este tema e, portanto, tentei ver aqui qual era a melhor definição. E para chegar a toda a gente, não sei se será assim. Alguém definiu estas infraestruturas das telecomunicações comparando-as com estradas, autoestradas, túneis, marítimos, etc. Ou seja, a melhor forma de fazer chegar a internet, da internet fluir. Muito bem, passo a apresentar os meus convidados. Nuno Carvalhosa, CEO da Cellnex Portugal, bem-vindo. E também Paulo Favarro, Managing Director da Vantage Towers Portugal. Welcome. Vamos falar inglês e português ao mesmo tempo. Começaria então por si e que nos desse uma definição. Para quem não sabe do que é que estamos a falar, a ideia que nos vem imediatamente é das torres que fazem a ligação entre os vários pontos para fazer passar o 5G e outros. É isto ou é muito mais que isto? Bem, boa tarde, João Lindo Faria, muito obrigado e permita-me só, na pessoa do Rogério Carapuça, felicitar toda a equipa da APDC pela organização deste congresso. Bem, voltando à sua pergunta, por coincidência, efetivamente as torres são o negócio central e mais importante nosso, quer da Vantage Towers, mas em bom rigor existe um conjunto bastante alargado de diferentes tipos de infraestruturas. Na sua formulação, podemos pensar nelas como os meios que acolhem os equipamentos, os quais de per si permitem a transmissão dos dados. E porquê é que é tão importante essa infraestrutura quando estamos a falar de... Quase pensamos sempre online, e, portanto, mas de qualquer maneira precisamos de algo físico para fazer essa ligação. Sim, necessariamente, e porque os dados não fluem, se quiser, não são cursados de per si, são cursados por equipamentos que têm de estar albergados, alojados em diferentes tipos de espaços e espaços esses que têm desafios, nomeadamente de engenharia, por exemplo, de segurança, extraordinariamente importantes. Muito bem. Paulo Favarro, the same questions. What kind of business are we talking about when we talk about telecom infrastructures? Are we talking about towers or more than that? I think we're talking about something really tangible. And one of the reflections that I have coming from the previous sessions, which were fantastic, is that from having the head in the cloud with the metaverse, we're now going with the feet into the ground, talking about something really tangible. So when we're talking about infrastructure, we're talking essentially about, as Nuno said, different type of infrastructure, different type of landmarks, if you wish. We're talking about big towers in the middle of a field. We're talking about infrastructure that is supporting the antennas that is sitting on top of buildings, or we're talking about dedicated infrastructure specific to provide coverage to a shopping mall or to a tunnel, for that matters. So we're talking about different type of infrastructures that all collectively work as an enabler for transmitting the signal. So we're talking about radio frequency that has to get to the final user in order for them to use the technology. But ultimately, you need somewhere where you need to place active equipment, which do not belong to us, but belong to the operators. And we're talking about building, operating, maintaining, and leasing the space on our infrastructure to customers. Nuno, isto acaba por ser um negócio muito fundamental e necessário. Nós pensamos sempre na tecnologia, como é que chega ao meu telemóvel, como é que eu uso o 5G e porque é que o 5G é tão bom, mas sem estas torres não vamos ter isso. Até que ponto é que isto é tão fundamental? Poderemos dizer que é o alicerce das telecomunicações como as vemos nos nossos dias? Eu respondo-lhe talvez em dois planos diferentes. O primeiro é, sim, num plano muito físico, se quiser, são necessariamente o alicerce de toda a comunicação de dados, porque, novamente, como se referiu, o Paulo deu aqui vários exemplos, os equipamentos de diversos tipos precisam estar adequadamente alojados em diferentes tipos de infraestruturas. Mas, se quiser, e com impacto direto na dinâmica do próprio setor de telecomunicações,
a atividade que tem havido, nomeadamente em termos de fusões e aquisições ao nível das infraestruturas de telecomunicações, por exemplo em Portugal, tem servido para, neste princípio de especialização, de entregar diferentes tipos de infraestruturas a operadores, como é o caso da Vantage, como é o caso da Cellnex, especializados na operação, na manutenção, no desenvolvimento dessas infraestruturas, tem permitido prover os próprios operadores de telecomunicações de uma capacidade de investimento, de uma liquidez que podem ter, que vêm canalizando em áreas mais importantes em termos de qualidade de serviço, em termos da sua diferenciação, em termos de inovação, em termos do reforço da sua competitividade. Para lhe dar um exemplo, no espaço dos últimos menos de 3 anos em Portugal, só naquilo que hoje é a realidade da Vantage Portugal, Cellnex Portugal e, por exemplo, o negócio da fibra, que foi feito pela Altice Portugal, estamos a falar de mais de 4,5 mil milhões de euros que foram investidos e em menos de 3 anos, e dentro dos quais tivemos 2 anos tão atípicos e desafiantes como os 2 anos que espera-se estejam agora a chegar ao fim com a pandemia. Porquê é que os operadores preferem entregar-vos as infraestruturas em vez de serem eles próprios a explorar? É uma questão de custo? É uma questão de eficácia, de eficiência? Acho que é uma questão de especialização, por um lado. Acho que é a questão também, acho que é um natural evoluir do mercado e a consciencialização de que a detenção de infraestruturas não é mais um fator estratégico de diferenciação entre operadores verticalmente integrados, nomeadamente na sua competitividade nos mercados de retalho onde atuam, e definitivamente também esta questão que acabei de fazer referência, desta liquidez muito significativa que estas transações têm permitido gerar para os operadores e permitindo-lhes investir em áreas mais fundamentais para a sua competitividade. Paulo, just a direct question. Is this a huge business in nowadays? Because people don't pay attention to infrastructures, just to the rest. It is one of the great majors business in telecommunications. I would say so. It certainly is a trend that has been happening in other continents for a while. I think that what we are seeing in Europe is happening a few years later than the USA, for instance. Yeah. So it certainly is a trend. So it's the market is evolving in that direction. So I completely agree with what Nuno was saying about having these specialized players like us, which means that we're going to have a focus on building, operating, maintaining this kind of infrastructure, so that we can free up the operators from this kind of task, and having them focusing on what they want to differentiate them on, meaning quality of service, type of service they're delivering, and so on. So short answer, yes, it's a big business. It's something that is growing. And you've seen a lot happening in the European market. I think Portugal is quite an interesting case, truth being said. But I think that over the past 2 years, you've seen much more happening in Spain, for instance. You've seen something happening in other geographies. So you're going to see more. That's why there is so many mergers and fusions in this kind of business now. It's a market which is pretty alive. Yeah, so it's heating up. It's pretty alive right now. Yeah, it's pretty alive, and you see that. So the reality is that when we started our relatively short history, which was just a few years back, just a small proportion, if you wish, of the overall sites or towers, whatever way you want to call them, were contributed into specialized players. And ever since 2018, that has been happening a lot more frequently. So new players have popped up, new ones have merged, and we'll see what is going to happen. But essentially it's a different stage of maturity for the whole market. Yeah? As Nuno said, and correctly so, at the beginning, having a site, having a specific location was the differentiating point for the operators. Now, fast forward a few years, that is becoming less important, so much so that operators had already started sharing the infrastructure one with the other, and it's much better to have players which are focused on this job rather than continuing doing it that way. The way I put it is that building towers was a necessity to deliver a service, yeah, but was a bit of a hygiene factor
for operators, whereas for us, it's the main business, it's the core business. And we can unlock a lot of synergies, and deliver a lot of benefits to our customers ultimately. Nuno, é que pela sua natureza isto é um tipo de negócio que faz sentido empresas investirem regionalmente, e digo em termos nacionais, ou seja, um país, ou é mais um negócio sempre a pensar em continente, ou até muito mais do que continente, porque quando falamos em infraestruturas e em comunicação é worldwide. E, portanto, quando falamos disso, é um tipo de negócio que será mais eficaz se for muito mais global do que país a país? Sim, é um negócio que se apresta, eu diria, bastante a ser explorado de uma forma pan-geográfica, pan-europeia, pan-global e, novamente, a Vantage é um caso disso, a Cellnex é um caso disso, há outros players que são um caso disso, players específicos de infraestruturas que atuam, no caso da Cellnex estamos presentes em 12 países na Europa, há alguns players com este nosso perfil de player específico de infraestruturas, estão presentes em mais do que um continente. Mas, João, se me permite só voltar aqui um ponto atrás para pouco. Bom, isto é a primeira, não só este é o primeiro painel alguma vez dedicado a infraestruturas organizado pelo Congresso da APDC, como qualquer uma das nossas duas empresas são razoavelmente recentes, historicamente e em particular em Portugal. Eu se calhar dava-lhe só, a propósito, só voltar atrás da sua pergunta de há pouco, se é um grande negócio, só dar-lhe alguns números. Acho que os mais de 4,5 mil milhões de euros investidos em menos dos últimos 3 anos, de per si dizem bastante. Mas, por exemplo, no caso da Cellnex, nós neste momento gerimos só de infraestruturas de suporte a redes de comunicações móveis, gerimos mais de 100 mil infraestruturas nos 12 países onde estamos presentes. Isto é só neste negócio. É o negócio principal, mas acabamos por ter uma presença, eu diria, no conjunto dos 12 países, quase em todos os elementos da cadeia de valor das infraestruturas de telecomunicações. Ou, por exemplo, outro número que eu acho que é bastante revelador é o facto de, desde a entrada em bolsa da Cellnex em 2015, já foram investidos cerca de 40 mil milhões de euros em aquisições de empresas e na construção de novas infraestruturas e no desenvolvimento também para tipos de ativos, tipos de áreas de infraestruturas adjacentes a este negócio principal das redes de comunicações móveis. E por ser o primeiro debate e também, penso eu, de haver alguma curiosidade, e eu sou dos primeiros a ter alguma curiosidade, quando o Rogério colocou aqui este debate, olhámos para ele e o que é isto, não é? Portanto, daí eu lhe fazer perguntas que para vós são mais do que óbvias, mas para a maior parte das pessoas talvez não o seja. A questão das torres, nós estamos a falar de torres, o que é que, em termos concorrenciais, uma empresa pode oferecer de forma diferente que a outra não oferece? Mais rapidez, mais robustez, o que é que, em termos de infraestruturas, torna uma empresa mais competitiva com a outra para fazer um contrato com um provider? Já digo também ao Paulo. Bem, eu não vou fazer comentários de natureza comparativa, digo-lhe que a nossa preocupação é... Mas, por exemplo, se eu fosse cliente, o que é que me oferecia melhor como operador? Isso. Bom, diria que temos um zelo enorme no cumprimento das obrigações contratuais que nós colocamos, em garantir que os operadores que confiaram em nós nas transações que foram feitas e os operadores que se localizem nas nossas infraestruturas têm as suas necessidades adequadamente satisfeitas e, se quiser, eu diria que de uma perspectiva mais abrangente, mesmo até para o setor, há pouco referi-lhe o porquê da motivação destas transações, referi-lhe um ponto de especialização, mas a especialização não é só a especialização de ser uma empresa dedicada a esta atividade e não dedicada a nenhuma outra atividade. Empresas que são, por exemplo, como é o nosso caso, apenas grossistas, neutras e completamente independentes dos seus clientes, têm todo o incentivo a maximizar o nível de acesso e de partilha dessas infraestruturas. E isso é também uma motivação relevante para os operadores verticalmente integrados, que historicamente tinham estas infraestruturas, porque esses incentivos, dentro de um operador verticalmente integrado, não se encontram da mesma maneira. E ao vender essas infraestruturas, pode monetizar isso em seu benefício, seus operadores. Almost the same question. What's make these more competitive from one company to the other? I mean, if I was the client and I have two providers, I have to choose one. It's what? So what do you offer me better? Now it's my turn to convince you. Okay, let's do it. Okay, so the sales pitch would be as follows. So I would boil it down to
three things. Yeah. So quality of the assets, the way you build. Essentially, you want to get a good product built to certain specifications according to certain regulations. Then the second thing is about the capability to fulfill contractual obligations, not only commercially, but as well from a delivery standpoint, which means essentially making things real, making things happen, and making them happen Fast is important. On time, exactly. Yeah. So I was about to get there. And the third thing is people. Ultimately, companies are about people. And it's the kind of know-how that you can put on the table. So having valuable professionals that are skilled in the job, making sure that you got the right know-how to carry out all the activities that we carry out as part of our business. So I would boil it down to these three key points: quality, capability to deliver on time, and people. And coverage. I mean, most of the time, I have no signal. That's your fault, guys. Right? Just kidding. But explain us. I think you got a chance, probably in the next panel, to ask the same question to who's gonna come on stage. I think that we're part of an ecosystem. Yeah. So the reality is that you cannot get coverage unless there is an infrastructure which is ready for you to get coverage. So in that sense, I think that we have to share, the fault, if that is what it boils down to. We're working with the operators, yeah. So ultimately, it goes back to what I was saying earlier, making things available on time, so that your coverage can benefit from that. Temos que falar, obviamente, de segurança. E quando olhamos para uma torre, pensamos que é uma estrutura como outra qualquer, não está, acho eu, particularmente guardada, como outras, e no entanto é tão essencial. Se uma ou outra torre vai falhando, teremos um problema de comunicação. Nós estamos muitas vezes preocupados com os hackers, mas não é dar ideias, mas as torres são, de facto, algo muito importante. Como é que tratam desse aspecto? Bem, tratamos dessa questão com toda a preocupação e todo o zelo e profissionalismo, e é novamente uma das vantagens de estas infraestruturas estarem dedicadas a entidades exclusivamente dedicadas a elas. Para nós levamos tudo o que tem a ver com a saúde e segurança no trabalho de forma bastante zelosa, e é com fraqueza um ponto de satisfação e de orgulho o facto de arrancarmos originalmente Omtel em setembro de 2018 e depois a Cellnex com a aquisição desta empresa no princípio de 2020, não tivemos um único acidente nas nossas infraestruturas. E eu acho que é tanto mais relevante quanto estamos a falar de um parque de mais de 5.000 infraestruturas espalhadas por todo o país. Não é? Bom, protege com o trabalhar, e hoje aqui estão representantes de muitas empresas diferentes, de todo o ecossistema lato do setor de telecomunicações, porque no fim do dia é um ecossistema bastante abrangente, e protege, por exemplo, a trabalhar com prestadores de serviço extraordinariamente profissionais e competentes que prestam este tipo de serviços há muitas décadas, inclusivamente em muitas geografias diferentes. Se me permite só fazer um comentário relativamente à questão que estava a levantar da cobertura. O princípio da especialização também tem implicações em termos económicos, tem externalidades positivas para o país, nomeadamente a maximização do nível da partilha permite que qualquer nível de cobertura seja obtido com os menores custos totais possíveis, e isso de per si é positivo, porque é uma maneira de criar condições para que no fim da linha os consumidores finais possam usufruir dos preços mais baixos. E no que a cobertura diz respeito, posso lhe dar, nós, por exemplo, nós temos enquanto Omtel, antecedemos a Vantage por algum tempo, mas desde que arrancámos, nós já adicionámos mais de 300 novas infraestruturas. 300 novas infraestruturas que foram construídas sob, provavelmente, os requisitos de engenharia mais exigentes com que alguma vez este tipo de infraestruturas foram construídos em Portugal, porque infelizmente Portugal não é um dos países, antes pelo contrário, com o nível de partilha destas infraestruturas mais elevado na Europa, e isto, uma implicação que teve é que uma parte muito importante das infraestruturas que existem no país não foram concebidas, não foram projetadas em certos requisitos de engenharia e não foram construídas para acomodar
vários operadores com com o equipamento necessário a todas as tecnologias que existem neste momento. Mas para lhe dar uma ideia, e nunca a melhoria da cobertura, como se queixava, vou aqui não tem cobertura, vou ali não tem cobertura, mais de 90% das mais de 300 infraestruturas novas que já adicionámos foram fora dos centros urbanos. E isto acho que tem particular relevância porque, na sua formulação mais simples, estamos a falar de 300 localidades diferentes do país, onde antes ou a cobertura era má, ou inexistente e que passou a ser uma boa cobertura. Paulo, the same question about safety. How can you protect thousands and thousands of towers to work the way they do? It's a problem. It's not a problem. I mean, you got a portfolio to manage which is extensive, so of course it's a challenge. I'm not going to destroy, but if I destroy 1 or 2 towers, is that a problem? I mean, I'm going to jail, but the thing is... Probably it's going to be a problem. About connections, it's easy to switch. Right, of course, I mean, it depends on the severity of the issue that is occurring. In general, what I can tell you is that there are ways of making sure that, first and foremost, infrastructure are built in a proper way. So that's the first kind of thing that you can do in order to make sure that your portfolio is working appropriately. The second thing is constant maintenance. As a matter of fact, preventive, so not just waiting for things to happen. And then if there is something like you just described, so someone deliberately fiddling with the tower and taking it down or creating an issue, well, this is where our partnership with suppliers which are working with us in the field comes into play, which means that we got contracting places with suppliers, with partners, in fact, which are helping us maintaining the portfolio. So you have the certainty that people are going to show up at the location and are going to fix the issue. Then, as I was saying, it depends on the severity of the issue. I mean, if not a person, but a typhoon comes in and just takes the tower down, well, you have to replace an infrastructure, and that, of course, is going to take some time. But then that is where you can decouple a bit the coverage layer from the infrastructure layer. Yeah, they have to work together, but you can work and try to prevent that in terms of resilience. That said, it will depend. We are looking here forward. And if we look forward, what's going to be the future of this business? Because when we, of course, making millions, I know, billions, but I'm talking about is the infrastructure like per se. If I look to a tower, it's something old. I think that it's new and modern, but we are in a digital era, so we think that we don't need towers. Is the future with no towers? I mean, the signs can go up in the air in the other way, like a drone or a balloon. I think already start to do some experience of that, both of you. Nuno, keep me honest here, but I think that for the next foreseeable future, you still need to deal with towers in some form of shape. So, which means that if we're thinking about the 5G and what is happening, I mean, you will need to make sure that the grid of towers is adequate in order to allow the operators to deploy the 5G in the best way possible. Yeah. So this means that you're gonna have to bring the signal as well to new places, which means that additional infrastructure will have to be built. Then, in order to support a lot of the fancy use cases that we've been talking about, at some point you're probably going to need to densify the network as well, which means that other infrastructure solutions are going to be needed in order to complement or integrate, let me put it this way, the existing coverage. And this is the business that is awaiting us. And then there could be other possibilities as well. I mean, when we're talking about infrastructure, it's not just these big fat towers that we're talking about. It's as well new paradigms like smart cities, for instance. Nuno, olhar sobre o futuro, ou seja, até que ponto é que as torres estão para ficar? Ainda vamos ter isso na nossa paisagem durante muitos anos. Eu concordo com o Paulo que não é crível que num futuro próximo vá haver uma solução que permita descontinuar de repente as torres por completo. Vai naturalmente haver, nomeadamente com o 5G, porventura com o 6G quando vier, vai haver uma necessidade de densificação
das infraestruturas, das redes, e ela vai necessariamente, e aliás é o paradigma que já aconteceu no 3G, com a introdução do 3G, com o 4G, que está a acontecer agora com o 5G, estas novas tecnologias são introduzidas inicialmente nas infraestruturas que já existem e tipicamente arrastam um processo de densificação. Essa densificação vai com elevado grau de probabilidade perpetuar tudo nada mais as torres, porque uma parte dessa densificação aliás, já está a ser feita. Veja-se o caso das mais 300 infraestruturas que fiz referência com torres, mas é natural que venha a haver outro tipo de infraestruturas, como as small cells, provavelmente uma maior dependência de microsites. É um pouco cedo ainda demais para encontrar, saber qual é que daqui a 10 anos vai ter sido o mix, a combinação exata de diferentes tipos de infraestruturas. Well, as you know, I'm a journalist, so I have to put this question because people most of the time ask about it. It's for both of you. Yeah. We talk about safety of the towers, now safety of the people. Is really safe to have a tower, one of your towers, in my building? I mean, I like what you said when you introduced the topic. We are infrastructure players. We're builders, essentially, yeah? So in terms of civil safety, yeah, so just making sure that the tower is not going to collapse and harm people, yeah, absolutely. I mean, this is what we do for a living, so we're building... We are talking about the waves that people sometimes fear. No. So that is not going to happen. So whenever a new infrastructure is being built, this is undergoing structural and stability studies, and we're building according to health and safety regulations. So in that sense, it's not going to harm anyone. So in terms of infrastructure, you got the certainty that is not going to happen. It's not infrequent that in order to comply with heavier type of configurations, we have to rethink the way the site is built, and in order to ensure the safety of the people living in a building, for instance. Nuno, a mesma pergunta. Porque há às vezes uma preocupação das pessoas. Bem, eu divido a resposta em duas questões. Há uma questão mais de a segurança física e... acho que... A torre não vai cair. Já tivemos episódios, nomeadamente no final de 2018, um furacão de um tornado, na zona litoral norte do país, mas no plano da segurança física, de acidentes, de torres caírem, da falência da própria infraestrutura da torre, é extraordinariamente improvável e é definitivamente uma das coisas a que prestamos mais... Não, mas eu falava mais da onda, das ondas, daquilo que transmitem e emitem. Sim, no caso de radiações diz respeito, nós na Cellnex não conhecemos um estudo sério que tenha posto verdadeiramente em causa, que tenha sequer aberto a porta de que as radiações eletromagnéticas causam mal à saúde, ponto número 1. E ponto número 2, algumas situações de que somos conhecedores, até porque já o fizemos, em que medimos radiações a distâncias mais perto, mais longe de infraestruturas partilhadas por 2 ou até por 3 operadores, os níveis de radiações que verificámos ficaram muito abaixo dos níveis de radiação permitidos por lei. E quando eu digo muito abaixo, estamos a falar de mais de 90% ou mais por cento abaixo do limite permitido por lei. Muito bem. Nuno Carvalhosa, Paolo Favarro, obrigado, grazie mille. E depois do que vimos aqui hoje, imagino que este é um tema que vai ficar agora, a partir de agora, na agenda da APDC e percebemos qual é a vossa importância. Muito obrigado e boa tarde aos dois. Muito obrigado. E agora continuamos com o 5G e, Cristina, vamos continuar a falar desta realidade.